Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma edição de Veja acaba de sair do forno agora mais cedo e chega à sua casa se você for nosso assinante às sextas-feiras. Também está disponível nas nossas plataformas digitais. Eu vou conversar com a Johanna Nublat. Tudo bem, Johanna? Tudo bom? E com a Larissa Borges, lá de Brasília. Oi, Larissa. Oi, Silvio. Larissa, vamos começar por você. A gente vai jogar na tela agora a capa de Veja, que, como eu disse, acaba de ficar pronta, o juiz que discorda do Brasil. Em uma semana, Gilmar Mendes soltou 9 presos da Lava Jato e voltou-se contra a prisão em segunda instância. Larissa, um juiz, um magistrado influente, inclusive politicamente, controverso e impopular, para usar os adjetivos que a reportagem que você assina com o Thiago Bronzato utiliza. Por que o Gilmar Mendes é um perigo para a Operação Lava Jato? Conta pra gente. Olha, Silvio, dos 11 ministros do Supremo, o Gilmar é disparado o mais influente, o que tem mais trânsito político por diversos partidos e por todos os presidentes, desde o presidente Fernando Collor, de quem ele foi assessor jurídico, até agora o presidente Michel Temer. Gilmar teve trânsito por todo o poder. Na segunda turma do Supremo, ele também tem essa influência sobre os outros 4 integrantes. Desde o ano passado, quando a turma se reajustou e tem a composição atual com Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Celso de Mello e Edson Fachin, além do próprio Gilmar, Gilmar construiu ali uma maioria de conveniência, uma maioria pontual, que tem afrontado todos os princípios e dado decisões muito favoráveis aos investigados e réus da Lava Jato. Ele montou uma parceria com o Dias Toffoli e com o Ricardo Lewandowski, que era adversário dele até há pouco tempo, e esses 3, num colegiado de 5, têm flexibilizado prisões preventivas e têm dado sinalizações de que naquela turma, pelo menos, a Lava Jato vai morrer na praia. O Gilmar também é porta-voz de 3 pontos que são cruciais para o sucesso da operação. Um deles são as prisões preventivas decretadas lá na primeira instância, tanto pelo juiz Sérgio Moro quanto pelo juiz Marcelo Bretas. Essas prisões preventivas, quando chegam no Supremo, o Gilmar tem verbalizado que elas são abusivas, que elas são alongadas, que elas servem para torturar o preso. Essa é a interpretação do Gilmar, e agora ele tem 2 parceiros nessa interpretação formando a maioria. Outro caso que o Gilmar verbaliza e que pode ser uma afronta à Lava Jato é a decisão de rever a possibilidade de execução da pena já em segunda instância. O Supremo já decidiu isso por 2 vezes no ano passado, a mais recente em outubro do ano passado. O Gilmar votou a favor da execução em segunda instância, mas agora mudou de ideia. Agora ele quer se alinhar a uma terceira instância. Os presos só vão poder cumprir a sentença depois de um recurso ser julgado no STJ, que é acima dos tribunais regionais federais e antes do Supremo. A importância disso pode refletir, por exemplo, no caso do ex-presidente Lula, que já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, teria esse julgamento no TRF da 4ª Região em Porto Alegre, e aí, pela tese do Gilmar, ainda teria que ser julgado no STJ, em Brasília, para aí sim começar a cumprir a sentença que o juiz Sérgio Moro impôs a ele no caso do triplex. Esse é outro fator que coloca o Gilmar ali como o porta-voz de teses que enfraquecem a Lava Jato. Um terceiro ponto que importa muito, influencia muito, é que o Gilmar é o principal crítico dentro do Supremo das delações premiadas, das delações que ele chama de super premiadas, como as do caso do Joesley Batista, por exemplo. Ele já verbalizou que tem várias delações irregulares, como a do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que disse que o Jucá ia estancar a sangria da Lava Jato, que o Sarney estava articulando para obstruir a justiça, e depois a PF concluiu que não era bem assim. Então, o Gilmar acha que quando um delator promete mundos e fundos e no final não entrega nada, essa delação tem que ser revista. Por isso que políticos consideram o ministro um aliado e procuradores consideram o ministro um adversário da Lava Jato, Silvio. Pois é, aliás, você falava sobre essa questão das prisões em segunda instância, Larissa, e isso é uma preocupação enorme do juiz federal Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, como todo mundo sabe. Num evento recente aqui na cidade de São Paulo, promovido pela Rádio Jovem Pan,
ele teve um encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e manifestou e verbalizou a preocupação dele que esse assunto volte a ser debatido pela Corte. Afinal de contas, você lembrou agora há pouco da votação no ano passado, foi uma votação apertada. E se o ministro Gilmar Mendes mudasse de posição, realmente as coisas poderiam ter um outro desfecho que de alguma forma atingiria em cheio a Lava Jato. Mas olha só, fuçando aqui nas páginas que eu acabei de imprimir, da revista que daqui a pouco estará nas mãos dos nossos assinantes, eu vi que você entrevistou o ministro Gilmar Mendes. Conta pra gente então, o que ele diz sobre ser aí um obstáculo para a Lava Jato ou não? Olha, antes disso eu acho importante falar dessa questão da segunda instância. Ontem o ministro Gilmar Mendes, ele concedeu um habeas corpus a um empresário, revendo essa execução da segunda instância. Isso foi uma sinalização do ministro de que ele vai mudar mesmo de posição. Mas mais do que isso, isso serve para pressionar a presidente Carmen Lúcia a pautar esse tema em plenário. Como você lembrou, o juiz Sérgio Moro conversou com a ministra Carmen recentemente e ela disse que não tinha nada pautado. Mas, na verdade, agora tem esse movimento para pressionar a presidente do Supremo a, afinal, decidir, porque em outubro do ano passado, essa discussão foi travada em caráter liminar. Por 6 votos a 5, eles decidiram que podia executar em segunda instância. Mas como é liminar e não mérito, eles têm a possibilidade de rever sim, porque eles podem julgar o mérito da mesma questão que foi decidida semana passada. Agora, voltando ao Gilmar, ele nega que tenha objetivos de travar a Lava Jato, disse que defende a operação, mas ele fez uma ressalva. As posições dele, segundo ele próprio, são controversas, são tensas, mas quer dizer que ele está tentando proteger a mim, a você, a Joana, a todo mundo. Ele falou que a gente tem olhos porque as decisões são enviesadas para o mundo político. Mas, na verdade, um dia que tiver uma arbitrariedade contra mim ou contra você, ele disse que tomaria uma decisão muito parecida. Se um dia houver uma prisão preventiva alongada de qualquer cidadão brasileiro, ele acha que ele soltaria do mesmo jeito. Então, ele reforça que ele tem uma posição contra-majoritária da opinião pública, mas mesmo assim ele mantém, diz que é muito confortável em relação a isso e que não tem nenhum problema em o Rodrigo Janot, procurador-geral, acusá-lo de impedimento, acusá-lo de parcialidade, porque ele vai manter a opinião dele assim mesmo, Silvio. Muito bem, este é Gilmar Mendes. Larissa, obrigado, uma ótima sexta para você, um bom final de semana. Obrigada, gente, até mais. Muito bem, vamos então para o noticiário internacional. Joana, você foi para a Venezuela, é isso? Conta pra gente, como é que andam as coisas por lá? Boas? O noticiário a gente acompanha e sabe que não estão. Tá difícil. Eu cheguei lá no começo do mês, em Caracas, fiquei 9 dias e cheguei logo a tempo de ver a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que é formada só por chavistas, e que foi a forma que o presidente Nicolás Maduro encontrou de ampliar ainda mais seu poder e reprimir mais os dissidentes e que jogou a Venezuela de vez na ditadura, né? Só que, passada a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, as pessoas começaram a se sentir muito frustradas pelo que tinha acontecido, com a desunião da oposição e pelo medo da repressão que as forças de segurança estavam fazendo contra a população. E o efeito foi que caiu muito o número de protestos desde o começo do mês na Venezuela, porque as pessoas estavam indo às ruas todo dia para protestar contra o governo, diferentes pautas, economia, política, saúde. E aí isso caiu, mas os 4 meses de protesto, que começou 1º de abril, deixaram 163 mortos e mais de 4.000 feridos. Pois é. Folheando aqui a sua reportagem, eu queria te fazer uma pergunta e também queria que você explicasse para quem nos assiste o que são os perdigones. Pois é, essa palavra surgia muito assim quando eu estava conversando com as pessoas, que a nossa ideia era mostrar um pouco a brutalidade da repressão que estava acontecendo nas ruas. E perdigones são umas bolinhas de metal, que a nossa matéria ela traz a foto, que vem dentro de um... Quem nos assiste pode acompanhar, olha só. Aí no canto da sua tela, ali na palma da mão do personagem. Então esses são os perdigones que vêm dentro de uns cartuchos que são dentro de armas, né? Que são disparados, né? Pelas forças de segurança, todas elas usam.
E, na verdade, são duas armas que estão sendo muito usadas e causando muitos ferimentos, que a gente conversou com várias pessoas e que mostraram, né, as cicatrizes e tal, que é esse cartucho com perdigones e a bala e a bomba de gás lacrimogêneo. E essas duas armas deveriam ser usadas para conter manifestantes disparadas a uma distância segura, né? Só que o que está acontecendo lá, e a gente viu conversando com médicos, é que eles estão disparando muito perto. Então, essas armas que não deveriam matar, estão matando as pessoas. São não letais, mas uma vez disparada ali a queima-roupa, evidentemente que o estrago é muito maior. E ao longo do seu texto tem alguns personagens. Um me chamou especial atenção, queria te pedir para você contar um pouquinho sobre ele, que é o rapaz que perdeu quase toda a visão, não é isso? É, o Lorenzo. Esse é um caso também que me deixou muito impressionada. Ele é um técnico em eletrônica de 44 anos e ele estava no trabalho dele. O cunhado tinha ido para um protesto contra o governo Maduro, em frente ao trabalho, os dois trabalham juntos. E aí estavam tendo muito lançamento de bombas de gás lacrimogêneo e ele ficou com medo, resolveu ir buscar o cunhado dele. E desceu, quando ele virou a esquina, ele viu a Polícia Nacional vindo em moto na direção onde ele estava. E as pessoas em volta dele começaram a correr. Ele achou melhor correr. Ele conseguiu entrar numa porta que estava aberta, só que ele conta, a gente foi com ele até o local, ele fala, eu entrei pela porta, já tinha passado do batente, quando eu olhei para trás para ver se a polícia vinha atrás de mim. E nesse momento, tem um vídeo que mostra, a polícia dispara esse perdigones a mais ou menos 3 metros dele. E 3 atingem o olho direito dele. E ele perdeu pelo menos 80% da visão desse olho, mas vai ter que esperar 1 ano para saber as reais sequelas. E o que me chama mais a atenção desse caso é a mágoa que ele tem, sabe? Por ter sido vítima do governo dele, sendo que ele nem estava no protesto, né? Acho que esse é o principal ponto. Ele não estava protestando, né? História triste, mas bacana pelo lado jornalístico aí, de você ter ido até lá, Joana. Agora, deixa eu aproveitar que você está aqui para te fazer uma pergunta. Você assiste novela? Não muito. Não assiste? Bom, vamos lá. Temos também um material produzido pelo Marcelo Marti sobre novelas. O país recupera o seu espelho, é o título da reportagem que começa contando sobre a novela das 9, da Glória Pérez, A Força do Querer. Atingiu 40 pontos no Ibope. E a gente também tem um vídeo que acompanha essa reportagem. Nós levamos para os artistas da Rede Globo perguntas que os telespectadores fazem sobre eles. Você vai acompanhar na sequência algumas das respostas, um aperitivo de todo o material que está disponível em veja.com. Joana, obrigado. Bom final de semana para você também. Inclusive essa matéria das novelas fala como a Globo aprendeu a beber de séries de forma relaxada. Então eles falam, por exemplo, quem pega, tem uma questão de conflitos de classe que tem, por exemplo, naquela série Downton Abbey inglesa, que fala sobre a nobreza britânica e os funcionários da casa, tal, que é bem legal também. Muito bem. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima leitura, bom final de semana, a gente se vê lá na segunda-feira. Tchau, tchau. Matheus Solano é parecido com Félix. Devo ter sambado no Santo Sepulcro pra merecer passar por isso. Ai, será que eu fui cambista na rampa da Arca de Noé? Eu fiz um skate com a tábua dos 10 mandamentos? Não, né? Não, gente. Não, eu dou minhas pintas, né? Eu acho que eu não fui chamado pra fazer Félix à toa.